não quero terminar o programa sem a gente falar do 31 de maio, né? Acho que a gente tem que falar do 31 de maio, né? É importante. Tem dois assuntos, né, que a gente talvez precise ainda levantar de alguma forma, que é a questão da proposta de modelo associativo, né? Por isso nós vamos ter que marcar um outro dia para falar sobre isso. Parte 2. Bem resumidamente, a gente pode abordar essa questão. E também o 31 de maio, né? Mas a minha pergunta era sobre o modelo associativo, na verdade. Porque a gente tentar dar uma resumida aí para o doutor conseguir também se expressar porque em pouco tempo sobre esse assunto, que não temos muito tempo. Uma proposta que já foi colocada, né, para você em alguns outros lugares, né, de tentar ajustar de alguma forma, trazer dinheiro para o clube. E eu queria tentar entender de que forma que ela conversa com o clube social. Você já deu uma palhinha mais ou menos por cima, mas fica uma compreensão de modo geral das pessoas de que o problema do futebol são as gestões e que não conseguem trabalhar de forma profissional. Mas é uma questão que eu entendo que também o clube social sofre, né? Ele também é vítima disso de alguma forma, né? Ele também não é potencializado financeiramente da melhor forma. Esse modelo que você propõe contempla isso de alguma forma? Como que ele funcionaria, bem resumido? Bom, vou tentar ser bem rápido nesse aspecto por causa do tempo, mas é assim. Qual que é a grande situação? Não adianta tenho que agradar gregos e troianos aqui. Né? Eu tenho que fazer uma construção que eu engaje todas as pessoas. Eu tenho que respeitar os direitos do clube associativo. Eu sei que a torcida fala, mas pô, cara, o Parque São Jorge chega disso, não. Mas eu preciso construir algo, até porque são eles que têm que aprovar qualquer mudança estatutária. Então, se não tiver uma proposta que eu sinalize para o associativo hoje que eu também vou melhorar a vida dele, nada vai passar, é óbvio. Como que eu vou convencer o clube associativo que eu tenho que modernizar, profissionalizar, sendo que eu não vou também profissionalizar o clube associativo? Isso. Eu preciso ter uma proposta desse sentido. Por isso que eu olho e falo para a torcida aqui agora, entender isso. Qualquer proposta que mude de fato, que a gente amplie a participação, tanto para votar e ser votado, a profissionalização do clube, prescinde eu também garantir algumas coisas para o associativo, porque é ele que vai decidir a alteração estatutária. Né? Então a gente precisa ter essa compreensão. Então a ideia é assim, desde o ano passado eu vinha discutindo isso, né? Todas as vezes desde quando a Gaviões invadiram o Quintandar, ficou botando o dedo na minha cara, etc. Desde aquele dia eu sempre tive com maior tranquilidade de conversar com a torcida. Não tem nenhum problema de conversar com nenhum torcedor organizado, não organizado, Instagram. As pessoas me chamam no Instagram, uns me xingam, uns falam. Eu respondo todo mundo, né? Converso. Às vezes eu perco a paciência, porque eu sou ser humano. Claro. Né? Mas assim, então o diálogo é sempre importante. E aí, nesse diálogo, eu falei assim, cara, qual que é o modelo que a gente constrói aqui, que a gente consiga agradar gregos e troianos? Como a gente faz essa construção? Vamos achar um modelo. Né? E eu conheci um pouquinho da história do Pakers, né? Que veio jogar aqui na Neoquímica. E falei, cara, vamos estudar mais profundamente esse modelo. Estudei, dei uma olhada, né? Inclusive tem uma conversa com algumas pessoas que também conhecem muito desse modelo do Pakers aqui no Brasil, que vão semana que vem vão me ajudar a turbinar esse projeto. Né? Um negócio legal. Não, o Rosalá mencionou né? esse modelo aí. Então, e aí, nessas conversas que eu tive com o pessoal da Gaviões, fui informais. Tava ali, mas e aí, como é que a gente não gosta? Cara, a questão estrutural do Corinthians é um problema estatutário que a gente precisa atender um anseio da torcida aqui fora que quer participar e também atender o anseio do clube associativo que quer se manter no seu status quo tem o seu direito também. A ideia é o seguinte, você pega aqui, dentro do estatuto, dá autonomia para o departamento de futebol, cria um CNPJ filial, por exemplo, ali estabelece isso. Aí eu garanto que, certo? Que criar uma nova modalidade de associado do futebol, que não pode frequentar o Parque São Jorge, porque esse é um outro gargalo que a gente tem. Uhum. Que as pessoas falam assim, coloca aí 10 mil sócios a mais. Não cabe no Parque São Jorge. Sim. Né? Então eu já. preciso construir uma lógica de que aqui o associado de futebol não tem jeito de frequentar o Parque São Jorge, então preservei o clube, certo? Para o associativo ficar tranquilo, tá preservado. E esse associado de futebol vai poder participar da vida política do clube da seguinte forma, do futebol, não do associativo. Ele não vai poder decidir se vai botar cloro na piscina, se vai fazer um ginásio novo. Basquete. Nada. Essas modalidades, toda a questão associativa, é o Parque São Jorge que vai cuidar. Feminino, inclusive? Tudo. Não. Futebol. Futebol que eu falo é futebol masculino, feminino e base. Tá. Teria autonomia. Departamento autônomo. Certo? Dentro do estatuto. E aí, o que aconteceria? Eu teria que continuar mantendo o conselho deliberativo, com os vitalícios, trienais, com o presidente, com o core, com todo mundo aqui para discutir o associativo. No futebol, eu ia ter um modelo de gestão diferente. Como é que seria? Eu montaria um conselho de administração do futebol, com eleições separadas. 11 membros desse conselho seriam eleitos
pelo clube associativo. Então, as chapas poderiam... Vamos achar um exemplo das chapas continua existindo. Eu vou eleger 11 pessoas para fazer parte do conselho de administração. E no associado do futebol, eu ia criar uma segunda modalidade do associado, como eu disse para vocês, que ele compraria um título patrimonial, um título do futebol, no mesmo valor de R$2.000, só que com uma anuidade e mensalidade diferente. Certo? R$120 por ano. R$120 por ano, seria o equivalente a R$10 por mês. É que cobrar R$10 custa mais caro do que você cobrar trimestralmente, né? Por causa de tarifa bancária. Então, você estabeleceria um mecanismo nesse sentido. E aí, essas pessoas adquiriam essa cota associativa de R$2.000. Se você perder uma injeção de dinheiro importante no clube, só que esse dinheiro seria destinado exclusivamente para o pagamento da dívida. Tá. Então, se eu botar 100 mil pessoas nessa cota do futebol, são R$200 milhões que eu botaria automaticamente para você abater a dívida do clube, certo? Aí você fala, bom, mas esse conselho de administração teria 11 pessoas do associativo, 10 do futebol, e essas 21 pessoas, eu falei esse número, mas pode ser qualquer outro, né? Uma ideia. Elegeria um comitê executivo de 3 pessoas, que teria a responsabilidade de organizar o trabalho diário com executivos profissionais. Então, tem o executivo profissional do futebol masculino, o executivo do futebol feminino, o executivo profissional da base, o executivo profissional de marketing, comunicação, jurídico, tudo separado do clube associativo. Uma estrutura enxuta, mas profissionalizada, certo? Então, você estabelecer pessoas técnicas. Aí, evidentemente, que os métodos de governança ali, você faria relatórios mensais para todos os associados. Então, todo mundo tinha cota associativa receberia seu relatório mensal das atividades envolvidas, do que foi gasto, do que não foi gasto. Claro, com alguns detalhes são sigilosos, mas estabeleceria um relatório como se fosse um acionista de uma empresa. Isso que eu pensei. Né? Então, receberia um relatório mensal das atividades. E poderia ter um comitê de fiscalização à parte, uma empresa de auditoria dessas big que existem no mundo, que fizesse uma auditoria constante e apresentasse seus relatórios independentes para os associados, para que a gente tenha a maior transparência possível dos atos de gestão. Ah, mas sim, engessaria? Claro que não. O comitê executivo é 3 pessoas e um executivo profissional de futebol, né? Para tomar decisão urgente. Vou contratar o João da Silva, nova estrela do futebol. O comitê executivo de 3 pessoas com o Fabinho de hoje resolveria isso rapidamente, né? Não teria essa loucura que não dá. Lógico que dá para fazer. Dá, né? Dá para encaminhar. E aí, é claro que tem um problema do associativo. Mas como é que é? A arrecadação ia cair aonde do futebol? Ia cair no futebol o dinheiro, só que 10% do meu recurso aqui eu ia destinar para o clube associativo. Como se fosse um pagamento de royalties pela utilização. Isso é legal. Né? O uso da marca, digamos da assim. marca, para a história do associativo. Então, o associativo teria um recurso suficiente, teria mais dinheiro do que tem hoje. Esses 10%, você imagina que seriam suficientes para manter o clube associativo? Tranquilo, tranquilo. E investir nas demais modalidades. Que e mais ainda, o clube associativo seria responsável por cuidar de todas as demais modalidades, certo? E turbinar essas demais modalidades. Porque se a gente consegue arrecadar dinheiro para resolver o problema da nossa dívida fiscal, a gente tira a CND. Tirando a CND, eu vou ter projeto incentivado. Flamengo arrecadou 97 milhões de reais de projetos incentivados. Caraca. Veja só o potencial que a gente tem. Se a gente tivesse 50 milhões para investir nas demais modalidades. Gostou, Dani, da proposta do Rasconi? Hoje em dia, os repasses do futebol para o clube social, para cobrir as despesas, gira em torno de 30 e poucos milhões por ano, não passa disso. Então seria quase o triplo. Sim. Doutor, vai ser candidato a presidente? Não. Cara, nesse modelo não vai precisar ter presidente. Não, no modelo agora. Na próxima eleição. Quem está se preocupando com eleição? Primeiro que eu não posso ser candidato, deixar claro, não posso. Só tenho um mandato de conselho. Segundo, que o modelo, a gente não tem que se preocupar em ser ou não candidato. Nós temos que discutir como mudar completamente o nosso modelo. Mas você voltaria a trabalhar no clube com uma diretoria futura? Off Augusto, de outro grupo? Cara, não sei, é difícil você falar. Tem que analisar, Você vai analisar as condições. Foi bastante sacrificante para mim trabalhar no Corinthians nesse período. Nesse sentido, de como que foi trabalhar. Eu me preocupei bastante com as questões estruturais, com os pilares. Né? A história do material esportivo é um pilar, Direito TV para mim é um pilar, contrato master é um pilar, né? Sócio-torcedor é um pilar, fiel-torcedor é um contrato pilar, e a gente precisa pensar nos contratos pilares, porque são eles que dão a estrutura do clube. Com todo respeito, eu não estava preocupado com o contrato do segurança, certo? Minha preocupação central era pensar em proteger esses pilares. Do futebol, da Direito TV foi clara a negociação que a gente conduziu, né? Que o resultado está aí, o melhor contrato de TV do brasileiro é o nosso hoje.
né? Acima de qualquer do Flamengo, dos outros na Libra. Então, nós estamos tranquilos. Nos próximos ciclo de 5 anos, o Corinthians está bem. Então, acho que a gente tem que pensar nisso. Quando a gente faz um contrato de equipamento esportivo, a gente tem que pensar. Vale a pena renovar por 10 ou só manter os 4,5? Essa ia ser a minha última pergunta. Tem a última pergunta do Alan e a última pergunta do Dani. Tudo no bate-pronto. Isso.